Bom dia, bom hoje. Estava fazendo aqui, ó, uma devocional lendo esse livro, que é Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural. E hoje ele falou sobre a santidade de Deus, sobre a glória de Deus. Que uma tentativa nossa é sempre perceber a glória de Deus. E uma maneira que a gente tem de perceber a glória de Deus é através das obras por Ele criadas. Só que uma vez que Deus é santo, que Ele é separado, não adianta a gente tentar compreender Deus, comparar Deus com aquilo que a gente conhece, porque nossa visão é limitada, nossa percepção é limitada e muitas vezes nossas experiências são limitadas. Por quê? Porque a gente tem como patamar aquilo que a gente consegue perceber no campo, né, no mundo natural. Mas Deus, ele é sobrenatural. Então, uma vez que a gente se limita ao natural, a gente não consegue perceber um Deus sobrenatural. E por meio dessa tentativa, desse raciocínio, o Senhor foi e me trouxe uma poesia. Aí eu acabei de fazer e eu queria compartilhar elas com vocês. Ela diz o seguinte: gostaram da minha versão inteligente? É A Glória do Deus Santo, a obra do autor. Que eu vou ir lendo aqui, tá? Como revelar um Deus invisível? Como comparar um Deus santo? Como enxergá-lo com olhos humanos? Como compará-lo àquilo que nós criamos? Isso não é possível. Não por esse caminho. Pois para querer a ele perceber, primeiro precisamos o conhecer. Nossos sentidos e experiências neste mundo não são capazes de o expressar, pois no mundo caído habitamos, e memória nele colecionamos. Para perceber o Pai, não devemos olhar para aquilo que o homem criou, pois o Criador se manifesta em suas obras. O percebemos na expressão do seu amor. Por isso, nesse tempo finito, nessa percepção limitada, temos diariamente um desafio posto: perceber Deus em suas obras criadas. E somos parte dessa criação. Nos tornamos alvo de nossa própria missão. Pois até a natureza geme pela redenção. É nosso dever e desafio tornar visível o Deus invisível, trazer para o natural o sobrenatural, ser a criação a revelar o Criador, ser a obra que revela Deus, o próprio autor. Então, nessa tentativa de buscar, né, como que eu vou expressar Deus, como que eu vou perceber Deus, a gente percebe que no final das contas a missão é nossa. A gente percebe Deus através das obras que Ele criou. Uma das obras que manifesta a glória de Deus é a criação, é a natureza, mas a própria natureza geme pela redenção. Nós somos seres que estão destruindo a natureza, então nem a natureza é capaz de expressar tanta glória, tanta grandeza do Senhor. E cabe a nós, como parte dessa criação, expressar Deus. Então, um desafio que eu me coloco, né, através de toda essa reflexão que eu coloco para você, você tem sido capaz de revelar Deus? As pessoas, ao olharem para você, ela consegue ver Deus que a criou? Isso eu falo muito para os meninos aqui em casa, sabe? Às vezes meu filho, quando eu fui explicar para ele o que é pecado, o que é coisa boa, o que é coisa ruim, o Senhor me deu uma estratégia que eu gosto muito de compartilhar. Que eu falo assim, não, como é que eu vou falar com o Daniel sobre o pecado? Sem colocar Deus como um vilão. Porque muitas vezes a gente fala para a criança, você não pode fazer isso porque isso é errado e o papai do céu vai ficar triste com você. Aí a gente coloca Deus como alguém que vai nos guiar, nos punir de acordo com nossas obras. E não é essa a proposta de Deus. Ele não vai nos punir. Ele nos ama incondicionalmente. E nesse sentido de colocar Deus como um vilão. Tipo, você é bom, Deus vai ser bom. Você é ruim, Deus vai ser ruim. Não é essa a forma que a gente tem que educar os nossos filhos. Então, nessa tentativa de buscar alguma coisa, o Senhor me trouxe uma instrução, uma orientação que foi. Toda vez, eu falei com ele, né, meu filho de 7 anos, acho que na época ele tinha 6. Meu filho, toda vez que eu olho para você, se você tá fazendo uma coisa ruim, eu vejo o anjo do mal, que expressa o pecado, né, as coisas ruins. Então eu vejo o anjo do mal. Mas quando você faz uma coisa boa, eu vejo o papai do céu. Quem você quer mostrar para as pessoas? Então que essa seja também uma reflexão para você, sabe? No seu dia, na sua semana, quem você quer expressar para as pessoas? Então tenha sabedoria em cada atitude, em tudo que você fizer, porque nós somos a obra que revela o autor. Nós somos a criação que revela o Criador. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Faz aí o trabalhinho de compartilhar com outras pessoas para que, assim como Deus revelou isso para mim, várias pessoas possam receber também essa revelação do Senhor, tá bom? Ótimo dia para vocês.